A Cida começou, né, essa formação desse final de semana, falando sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso. O nome Jesus é um nome muito poderoso, né? Depois a Zélia continuou e foi falando sobre o senhorio de Jesus. E a Jaine disse sobre ter intimidade com o Senhor. E agora eu partilharei com vocês sobre o necessário auxílio do Espírito Santo. Meus irmãos, algo que é necessário é algo que eu preciso. Não tem como eu abrir mão. E muitas vezes na nossa vida, nós temos o Espírito Santo e nós agimos como se órfãos fôssemos, como se nós não tivéssemos. E o Senhor já nos fala e nos exorta na sua palavra, Deus, Jesus, né, sobre a necessária auxílio do Espírito Santo. Então, eu rezando por essa formação, eu falava, Senhor, eu falei sobre a identidade e o batismo no Espírito Santo na formação passada, e agora eu venho falar do Espírito Santo novamente. E aí eu em oração falei, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com essa situação? E ele falava, meus filhos ainda não estão convencidos do poder do Espírito Santo. E aí eu pensei, meu Deus, isso é muito grave. É muito grave. Porque é como se a gente tivesse um presente e falasse assim, eu não quero, eu não preciso, eu dou conta, eu sou autossuficiente. E aí a gente pega todo aquele peso, aquela sobrecarga e não dá conta e não consegue, né? Ontem no momento de oração, da adoração, veio assim a imagem de uma pessoa tirando fardos pesados, assim, pedras pesadas da costa e colocando aos pés da cruz de Jesus. E a pessoa estava toda machucada, arranhada, porque aquele peso é insuportável. Humanamente é impossível. E o Senhor me dava esse discernimento que muitas vezes a gente tem feito isso. A gente tem pegado as nossas responsabilidades, a nossa vida e tentado levar isso de uma forma humana, mas humanamente a gente não consegue. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar. A vida no Espírito é leve. Viver com Deus, o fardo é leve. Se o fardo, meus irmãos, da sua vida estiver muito pesado, mas muito pesado mesmo, observa se esse fardo você não está carregando ele só com sua força humana. Porque viver longe de Jesus é difícil. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que viver uma vida no Espírito é uma vida difícil. E na verdade é o contrário. É difícil viver sem o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo nessa manhã possa nos convencer desse necessário auxílio. De que para eu poder viver a minha vida aqui na terra, para eu poder vivê-la bem e merecer o céu e ter uma vida de santidade, eu preciso do Espírito Santo. Sozinha eu não consigo. É insuportável, é difícil, é angustiante. Então, meus irmãos, nós começaremos agora passar os slides, né, do ensino. Fala sobre a vida nova em Cristo. A vida nova em Cristo é essa vida que nós já experimentamos, né? Nós tínhamos uma vida. A partir do momento que nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós deixamos a vida velha e começamos uma vida nova. Essa vida nova é quando nós encontramos a nossa pérola preciosa. Meus irmãos, esse encontro pessoal com Deus, esse encontro com Cristo, ele faz a gente enxergar assim o mundo. Parece que a gente ficou tapado a vida inteira e aí cai uma venda dos nossos olhos e agora a gente enxerga de uma nova forma. E a gente vende tudo o que tinha para comprar, para poder comprá-lo. Pois viu nessa vida nova a nossa realização, a alegria, a salvação. Então esse é o primeiro momento assim de uma vida nova. Quando a gente tem essa experiência do batismo no Espírito Santo, a gente quer ser de Deus 100%. A todo tempo. Quer ser toda de Deus, todo de Deus. Só que aí a gente não fica só nesse estágio.
do transbordar do Espírito, né? E é preciso que nós tenhamos uma fé madura, uma fé que espera, uma fé que acredita. Só que essa vida nova em Cristo só pode ser efetivamente vivenciada se o homem receber a ajuda do Espírito Santo. Sozinho, gente, eu vou falar isso muitas vezes, sozinhos nós não conseguimos. É muita imaturidade a gente pensar que com as nossas forças, com a nossa inteligência limitada, com as nossas forças limitadas, a gente vai conseguir viver essa vida nova em plenitude, sem auxílio do Espírito Santo. Então, somente por meio do Espírito Santo e com a ajuda dele que nós conseguiremos viver essa vida nova. Temos que ter humildade de reconhecer essa nossa dependência do Espírito Santo, para que consigamos obedecer aos mandamentos de Deus e viver a vida nova em Jesus. Então, meus irmãos, fosse para eu falar assim, todo momento que eu orei por essa formação, algo que é preciso que fique no coração de vocês, no meu coração, é essa dependência, que nós dependemos do Espírito Santo. Você não tem escolha. O depender, você não tem escolha. Você precisa, como o Padre Jonas falava, né? Clamar ao Espírito Santo uma vez no dia. É do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É clamando esse Espírito Santo. Porque quando a minha vida é uma vida no Espírito Santo, é uma vida de intimidade com o Senhor. É uma vida, meus irmãos, que às vezes ela vai estar difícil, ela não vai estar fácil também, né? Falar que está tudo fácil, mas ela é uma vida e que eu vou viver conduzida por Deus. E aquilo me dá a certeza de que eu vou ter escolhas assertivas, de que eu estou fazendo é vontade de Deus. Porque muitas vezes a dificuldade da vida é que a gente não para assim para rezar, para pensar, para ver se o que eu estou vivendo é vontade de Deus ou será que não. Você vai vivendo assim a vida, como ontem as meninas diziam, essa correria do dia a dia, você nem reflete o que é que você está vivendo, você nem para pensar, sua vida não tem nem prioridades. O que vai acontecendo, você vai vivendo. E uma vida no Espírito Santo, ela não é dessa forma. Alguns preciosos ensinamentos da Sagrada Escritura e do magistério da igreja a respeito da ação do Espírito Santo no homem. Então, são alguns ensinamentos da igreja, do magistério, da Sagrada Escritura sobre a ação do Espírito Santo no homem. Meus irmãos, outra coisa que o Senhor me despertava preparando essa formação foi assim, que nós, a nossa mãe aqui da terra é uma pessoa sábia. Na maioria das vezes a mãe é uma pessoa sábia, não é? Uma pessoa que tem bons conselhos, uma pessoa que já viveu muito e que sempre o que mãe fala não é bom de jeito nenhum você desobedecer, né? Porque lá na frente podia até não ser do jeito que ela falou, mas porque ela falou agora vai ser, né? Igual o casaco, você põe o casaco, porque pode estar o sol de rachar. Se a mãe falou para pôr o casaco, põe. E nós temos uma mãe, que é a nossa mãe igreja. E a nossa mãe, ela tem mais de 2000 anos. A nossa mãe aqui terrena, se ela viver muito, ela já é uma pessoa muito sábia, é uns 100 anos. E nós temos uma mãe de mais de 2000 anos, que nos ensina, que nos exorta. E muitas vezes a gente finge que não tem. O que a igreja nos fala, meus irmãos, é para o nosso bem. É para o nosso bem. E muitas vezes a gente tem uma postura assim, às vezes, de eu não concordo. Então tá, você não concorda, mas você vai ver que lá na frente, quem que vai estar errado? Então nós temos que acolher a tradição da igreja, o magistério, a Sagrada Escritura, os ensinamentos da igreja como norte, como bússola para a nossa vida. E alguns dos ensinamentos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem de que Jesus é o Senhor. Então, o Espírito Santo, a ação dele
no homem que vai convencê-lo de que Jesus é o Senhor. Porque nós não conseguimos, meus irmãos, nos convencer plenamente somente com a nossa razão. Lá em 1 Coríntios, fala 12, versículo 3, fala assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos convence que Jesus é o Senhor, nos convence sobre o senhorio de Jesus. O Espírito Santo ajuda o homem a amar a Deus e ao próximo. São Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso foi até rema, né, da renovação há alguns anos atrás. Esse amor de Deus em nossos corações nos capacita a amar a Deus e ao nosso próximo. São Paulo também diz que o amor é fruto do Espírito. Então é o Espírito Santo que vai me ajudar a amar a Deus e ao próximo. Então às vezes se você está com dificuldade de amar seu próximo, você está com dificuldade de amar a Deus, é porque você não está tendo o Espírito Santo. Porque pela nossa força a gente não consegue amar a Deus. Não consegue amar o próximo. Uma pessoa, gente, que ela tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa que as pessoas querem estar perto. É aquela pessoa que o Espírito Santo nela, a luz dela é tão grande que ilumina outras pessoas. Nós temos que buscar não só ficar perto dessas pessoas, mas ser essas pessoas. Porque é só por ação do Espírito Santo que eu vou conseguir amar a Deus, amar ao próximo, proclamar o senhorio de Jesus na minha vida. O Espírito Santo leva o homem a glorificar a Jesus. Antes de ascender ao céu, Jesus nos falou sobre as muitas ações que seriam realizadas pelo Espírito. Uma delas é nos levar a glorificá-lo. O Paráclito não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então nós só conseguimos glorificar, bem dizer, louvar a Deus pela ação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós carismáticos e o Espírito Santo, nós somos, desde o início, é desde sempre. Nós temos que ter essa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta a nossa fé. Olha a importância, meus irmãos, do Espírito Santo. Ele aumenta a nossa fé. Ontem teve a visualização linda da Deusânia, né? Caía bolas, né? Deusânia de fogo. O Senhor aumentava a nossa fé, dava o dom da fé. E esse dom da fé, meus irmãos, ele nos é dado por meio do Espírito Santo. E nós vamos ter esse dom na nossa vida com o Espírito Santo, porque o Senhor nos deu ontem. Nós tomamos posse. Mas nós temos que buscar, pedir, clamar o Espírito Santo sempre, porque é por meio da ação do Espírito Santo no meu dia a dia, na minha vida, que esse presente que nós recebemos ontem vai se efetivar na nossa vida. Por isso que é importante quando o Senhor ele nos dá algum presente, um dom, um carisma, se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, se eu não clamar, se eu não pedir, aquilo ali, meus irmãos, é a mesma coisa de você ganhar um presente lindo e maravilhoso e abrir seu guarda-roupa e colocar lá dentro e até esquecer que você tem. Porque tudo de Deus exige a nossa parte, a nossa participação. Nós devemos fazer a nossa parte. O Espírito Santo revela ao coração do homem. Vimos que Jesus é mestre e que nós, como discípulos, devemos conhecê-lo por meio da palavra de Deus. Porém, ler sobre Jesus não nos garante o conhecimento pleno da sua pessoa. Meus irmãos, se eu só ler a Sagrada Escritura sem
a força do Espírito Santo, sem clamar o Espírito Santo, somente a leitura não nos garante o conhecimento pleno. Você sabe por quê, meus irmãos? Não tem muitos ateus que eles leram a Bíblia às vezes mais de uma vez e eles conhecem as histórias das Sagradas Escrituras, mas eles não tiveram um encontro com o Senhor por meio da palavra. Então só a leitura, ela não nos garante o pleno conhecimento de Jesus. Nós temos que ler a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo, para que nós tenhamos um encontro pessoal e transformador com Jesus, com o infinito amor de Deus por nós. E esse encontro, meus irmãos, é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, é todo dia, é todos os dias eu clamar: Senhor, me batiza. Vem uma nova efusão do Teu Espírito Santo. Misericórdia, Senhor. Vem Teu Espírito Santo sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre as minhas ações, sobre os meus gestos. Senhor, que eu me confunda com Teu Espírito Santo, para que mais pessoas sejam evangelizadas, para que eu dê testemunho, Senhor, do Seu amor, da Sua palavra, no meu local de trabalho, onde quer que eu esteja, Senhor Jesus, que eu seja testemunha do Teu Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos que ter essa intimidade, como a Jaine falava ontem, é conversar mesmo com o Senhor, é não ter vergonha, é querer fazer mesmo a sua vida uma oração, é conversar com Jesus, é querer Ele sempre perto, é em tudo. Eu peço, Senhor, nas ações mais simples, até as mais complicadas, que o Teu Espírito Santo me conduza. Eu vejo assim que, e eu compartilhava esses dias, eu e a Carol, o seguinte: quando você está em intimidade com o Senhor, né, você está vivendo uma vida ali de intimidade com o Senhor, as vozes das outras pessoas, as vozes do mundo, as vozes do inimigo de Deus, ele não te convence. Ele não te convence. Porque você fala: não, isso aqui, não. A pessoa fala, eu acolhi, mas não é bem assim. Porque o Espírito Santo me revelou isso, isso, isso e isso. Ou então a pessoa fala: olha, veja essa situação dessa forma. Aí você pensa, realmente é desse jeito, porque o Espírito Santo já me revelou, já me mostrou, isso é confirmação. Ou então, se é uma voz do inimigo de Deus, você fala: não, isso aqui não cabe. Ou então, não, isso aqui é o meu humano. Porque quando você está em intimidade, você sabe diferenciar. Por que às vezes a gente fica tão confuso e confusa? Porque a gente não está tendo intimidade com o Espírito Santo. E qualquer voz te convence. E você fica perdida, rodando igual barata tonta. Porque você não sabe que aquela voz é de Deus. Se aquela voz é de Satanás. Se aquela voz é humana. E nós temos que nos convencer que nós precisamos. Não é o Espírito Santo que precisa de nós. Muitas vezes a gente age, meus irmãos, como se Deus precisasse de nós. E quem precisa de Deus somos nós. Era para a gente estar pedindo, implorando. Mas a gente tem. Aí a gente, eu tenho, é só eu pedir que eu vou ter. E aí a gente pega esse presente e guarda lá dentro do guarda-roupa. Um laço bonito, papel de embrulho bonito, e eu não faço uso. E aquilo ali lá dentro não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Outro ponto, meus irmãos, que eu rezava, e o Senhor me incomoda agora, nós precisamos viver como católicos autênticos. Nós temos que ter vida de sacramento. Meus irmãos, ontem foi tão forte aqui a questão da confissão. Muitas vezes a gente clama, pede, aí você pode estar pensando aí, às vezes eu peço o Espírito Santo, mas ainda parece que não aconteceu, não veio. Meus irmãos, dá uma olhada, analisada. Faça um exame de consciência. Veja se faz tempo que você se confessa ou não. Se faz tempo, procure a confissão. Procure a confissão. Porque quando, meus irmãos, isso aqui vocês confirmam. Se você está em estado de graça, você pede o Espírito Santo e aquilo ali é rápido. Logo o Espírito já vem seu auxílio. Se você vai ficando
pecado, vivendo no pecado, o Espírito Santo ele vem, porque ele é misericórdia. Só que você tem ali um impedimento, algo que vai dificultar. Então procure, meus irmãos, procure a confissão. Não fique muito tempo sem se confessar. Não comungue no tanto estado de graça, meus irmãos. Então nós precisamos mesmo viver conforme a palavra do Senhor. Isso aí é básico. Isso é básico da nossa fé. Só que muitas vezes o básico, né, o lógico, ele precisa ser dito. Então não deixe, procure logo essa semana para se confessar. Não deixa, não espera. Vamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus e a obedecê-los. Os ensinamentos de Jesus são alimento para nós, seus discípulos. Alimento que nos sustenta, nos edifica, nos liberta e nos dá vida. Então é por meio do Espírito Santo que nós vamos aprender, entender os ensinamentos de Jesus e obedecê-los. Meus irmãos, é tão bonito assim, se nós olharmos, o Espírito Santo, ele não vem só para uma pessoa letrada, uma pessoa que tem conhecimento conhecimento eu falo do ponto de vista intelectual da palavra, do magistério da igreja. O Espírito Santo muitas vezes ele está ali no simples, nos humildes, e pessoas às vezes que não são nem alfabetizadas, porque o Espírito Santo ele sopra onde ele quer, ele sopra onde ele é chamado. E quantas pessoas assim de muita sabedoria, que conhece os ensinamentos de Jesus, que teve uma vida de obediência aos ensinamentos de Jesus, e eram pessoas sem conhecimento nenhum. Intelectualmente falando, era nenhum conhecimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se dá a revelar. Então, assim, eu olho assim para essas pessoas e penso, meu Senhor, como é bonita a ação do Teu Espírito. Pessoas, às vezes, assim, que não tem nenhum vocabulário rebuscado e sabe te dar uma palavra, um conselho, te exortar, te orientar. E é aquela pessoa que as pessoas querem estar perto. Porque isso é o que? É a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Santo Agostinho diz ainda que sem o Espírito Santo não podemos nem amar a Cristo, nem observar seus mandamentos. Meus irmãos, e fazendo aqui, vamos buscar quem que é Santo Agostinho, né? Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, rezou por ele 33 anos. É minha idade. Ela rezou por ele 33 anos. Por quê? Porque ele era rebelde, porque ele não conhecia a Jesus, né? E era um filho que dava muito trabalho para ela. Meus irmãos, e só por meio do Espírito Santo que Santa Mônica teve ânimo para rezar 33 anos. É só por ação do Espírito Santo. Porque imagina, converter isso para meses, para dias, para horas. Quanto tempo essa mulher não teve que ele pedir para o Senhor para que seu filho fosse convertido? Só pelo Espírito Santo, meus irmãos. E aí o Senhor me falava, isso, preparando essa formação, é que nós vamos ter ânimo para rezar pela conversão daqueles que não são caros. Para aquela pessoa que você tanto reza, tanto pede a conversão, é só pela ação do Espírito Santo que você vai ter ânimo, coragem, força para rezar e para pedir. Que às vezes você fala assim, nossa, eu já rezei tanto por fulano, e parece que ele ainda não teve a experiência, e deixa de mão. Mas se você tiver ali com o Espírito Santo, você vai ter coragem, falando, não, vou reagir, vou rezar. Na história da igreja, da minha mãe igreja, várias pessoas tiveram nessa situação de rezar, pedindo a conversão de algum dos seus familiares, alguma pessoa que era importante para ela. E aí nós vemos Santo Agostinho, ele é doutor da igreja. São poucos os intelectuais que têm o título de doutor da igreja. Santo Agostinho tem, foi padre, foi bispo, né? É um dos pais da patrística, que é os primeiros pais da igreja. Meus irmãos, os ensinamentos de Santo Agostinho, a Santo Tomás de Aquino, até hoje, eles são atuais. E olha quanto tempo atrás que eles viveram.
Então, assim, olha que conversão frutuosa, né? Um exemplo de conversão. Mas é só por ação do Espírito Santo que você vai ter ânimo para pedir a sua conversão e a conversão das pessoas que você deseja. Mas não desanime, porque quem tem o Espírito Santo não desanima, não desiste, não para de lutar. A nossa vida aqui, meus irmãos, é luta para nós merecermos o céu. E aí, com o Espírito Santo, Ele vai nos dando as armas. Se eu precisar de uma espada, Ele põe a espada na minha mão. Se eu preciso de um escudo, Ele põe o escudo na minha mão. Se eu preciso de uma armadura, Ele me coloca a armadura. Ele vai me dando os dons, aquilo que eu preciso para eu poder lutar. Porque esse mundo aqui, meus irmãos, a gente só vê a parte desse mundo. A gente não vê muitas coisas espirituais, né? Ontem a Cida partilhava, a Zélia, das dificuldades, né? E aí o Senhor me colocava assim no meu coração, que as dificuldades que a gente passa nesse mundo, elas são bem pequenas, perto de tantas coisas que Ele nos livra. Porque as dificuldades que nós temos aqui é o que nós sabemos. Mas de quantas coisas o Senhor já nos livrou? E eu rezava e falava, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor já nos livrou. Porque às vezes assim, a gente acontece um problema e você fica tão olhando para aquele problema, e aquilo ali é só a pontinha do iceberg, né? Tudo que está ali, que era de coisa que o Senhor nos livrou, nos livra, e a gente às vezes não fica olhando só para o problema, né? Então, assim, louvado seja, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos livrou. E Santo Agostinho, então, doutor da igreja, né, dizia que sem o Espírito Santo não podemos nem amar a Cristo, nem observar os seus mandamentos. O Espírito nos leva a seguir Jesus como discípulos. Somos convidados a seguir Jesus, o que implica em despojamento, em renúncia, em aceitação da cruz, como nós já vimos, né, nos outros ensinos. Então, eu seguir a Jesus, esse convite que o Senhor te faz, que o Senhor me faz todos os dias, e te fez e te faz todos os dias de seguir a Ele, vai implicar em despojamento. Esse despojamento, meus irmãos, é você morrer para esse mundo. É você se despojar. É não se apegar à vida velha, à vida que você levava, às coisas que não são de Deus. A você renunciar. Muitas vezes, hoje o que nós estamos fazendo aqui é renúncia. Por quê? Porque hoje é domingo, nós poderíamos estar em casa, estar em família, só que a gente sabe, nós escolhemos a melhor parte. Então nós estamos aqui, né, nesse momento de formação, nesse momento de vivência com o Espírito Santo. Isso é renúncia. Isso aí é desde o início dos primeiros discípulos. Eles viviam assim. E a aceitação da cruz. As irmãs falavam, né? Se a cruz está muito pesada, às vezes você está carregando ela, puxando, ela está pesada, abraça a cruz. Porque quando você abraça a cruz, você fala, Senhor, eu não consigo com a minha força humana, mas eu tenho o Senhor que luta por mim. Eu tenho o seu Espírito Santo, então eu vou abraçar a minha cruz. E o Senhor vai me ajudar a carregá-la. Então, viver como discípulos de Jesus vai implicar essas três coisas difíceis, que é o despojamento, a renúncia e aceitar a cruz. O Espírito Santo nos recorda quanto à necessidade de vigilância. Nós devemos estar vigilantes, sentinelas. Os jovens lá, os sentinelas da manhã, nós temos que estar sentinelas. Porque o mandamento, vigiai e orai, dado por Jesus a seus discípulos, é a chave para que consigamos vencer as distrações e apelos desse mundo, e é permanecer nele, né? O Espírito Santo vem para nos ajudar a entender a esse mandamento. A vigilância consiste em guardar o coração, e Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura manter-nos sempre alerta para essa vigilância. O Espírito Santo, meus irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa vigilante. O Espírito Santo vem e te fala assim, no seu ouvido, situações que às vezes você não tinha nem percebido. O Espírito Santo te mostra, e assim, você vê que, assim, que aquilo ali realmente é o Espírito Santo, porque você não estava nem pensando, nem
perto daquilo ali. O Espírito Santo vem e te mostra. Por quê? Porque nós precisamos vigiar e orar. O Espírito Santo em nós, ele é vigilante. É o que vai te mostrar, vai te manter sempre alerta. O Espírito Santo nos entusiasma para anunciar Jesus. Meus irmãos, é só por meio do Espírito Santo que nós vamos cumprir o nosso papel de batizados, que todos nós, meus irmãos batizados, nós temos o dever de anunciar, de evangelizar. E esse nosso dever de evangelizar, eu não transfiro para a Viviane, eu não transfiro para o Felipe, eu não transfiro para a Clara, é intransferível. Então, todos nós, como batizados, temos o dever de anunciar Jesus. E o Espírito Santo que nos entusiasma, que nos dá essa força, que nos dá esse ânimo, que nos dá coragem. Porque, meus irmãos, humanamente pensando, às vezes a gente tem vergonha, fica tímido, fala, não vou falar de Deus, assim, fica meio sem querer falar. Mas é o Espírito Santo que vai nos entusiasmar, que vai nos dar esse ânimo. E é só por meio do Espírito Santo que a gente consegue ter uma evangelização eficaz. Pode-se dizer que o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. E ele, efetivamente, que impele para anunciar o Evangelho. Isso aí lá em Paulo VI, o Papa Paulo VI falava. O principal agente da evangelização é o Espírito Santo. Porque aí, meus irmãos, a evangelização, se você evangeliza, né, se o Espírito Santo ele vem evangelizar, aí tá tudo certo, tá tudo feito, né? A Viviane ontem falava, conduziu um momento de oração sobre Pedro, e Pedro, meus irmãos, a sombra dele convertia as pessoas. Será que o Espírito Santo, a sua sombra, converter as pessoas? Porque o Espírito Santo, se ele chega, meus irmãos, às vezes você pensa, nossa, mas eu tenho o dever de anunciar Jesus, né? Mas eu tenho vergonha de falar e tudo. Se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai evangelizar. Né? Você vai ser ali só o canal da graça. Quando a sua presença visível lhe foi tirada, Jesus não nos deixou órfãos, não nos deixou órfãos discípulos. Prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos e enviou-lhe o Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se, de certo modo, mais intensa. Meus irmãos, olha que graça para nós. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, a comunhão nossa com Jesus ficou mais intensa. Porque antigamente o Espírito Santo, ele já existia? Sim ou não? Sim, já existia. Só que eram poucos os que tinham essa experiência. Moisés teve essa experiência, Elias, os profetas tiveram essa experiência, mas não eram todos que tinham essa experiência. E hoje o Espírito Santo está aí para todos nós. E essa comunhão com Jesus ficou de certa forma mais intensa. Isso aí quem fala, meus irmãos, é o catecismo da Igreja Católica. Olha que graça que é viver, né? Esse tempo que a gente vive. Porque assim, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu queria ser Maria Madalena lá da Bíblia. Não sou eu não nesse tempo, lá da Bíblia. Ou então, nossa, eu queria ter conhecido assim, convivido ali com os discípulos. Jesus já imaginou chegar lá na casa, Nossa Senhora está amassando um bolo, hein? Comer um bolo. Nossa Senhora fez, sentar lá na mesa junto com eles. É uma maravilha. Meus irmãos, assim, só que o tempo que Jesus nos coloca para viver nesse mundo, agora nesse ano de 2023, é uma maravilha. Porque nós temos o Espírito Santo. Porque nós temos experiências com Jesus, meus irmãos, que às vezes pessoas que viveram há mais tempo não tiveram essa experiência tão profunda e tão intensa. E aí quem disse isso, é o catecismo da igreja. O Espírito leva o homem a orar a Jesus. O Espírito favorece nossa conversão. O pecado nos afasta da intimidade com Jesus. Mas o Espírito nos é enviado para nos resgatar para Cristo.
Ontem a Jaine falou sobre isso, né, que é o pecado que nos afasta da intimidade com Jesus. E o pecado nos afasta, meus irmãos, da ação do Espírito Santo. Então, como dizia São João Batista, né, endireitai os caminhos do Senhor, né, endireitai tuas veredas. Então, vamos endireitar a nossa vida. Vamos viver a nossa vida sempre com foco na vida eterna. Deus envia o seu Espírito para nos ajudar a aceitar Jesus como Senhor, tornar seu discípulo, segui-lo e viver em intimidade com Ele. O Espírito nos restaura e nos edifica para a vida nova em Cristo. Ó, o catecismo também. Curando as feridas do pecado, olha, meus irmãos, curando as feridas do pecado. O Espírito Santo nos renova pela transformação espiritual de nossa mente. Ele nos ilumina e fortifica para vivermos como filhos da luz, na bondade, na justiça e verdade em todas as coisas. O próprio Cristo nos envia seu Espírito para nos alimentar, curar, organizar nas suas mútuas funções, os vivificar, os enviar a dar testemunho, os associar à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. Então é por meio do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver bem essa vida, meus irmãos. O nosso foco é viver bem essa vida, para merecer a vida eterna. Nosso foco tem que ser todos os dias esse. Porque se a gente tirar esse foco, as coisas ficam bem sem sentido. Então tem que ter o Espírito Santo para conseguir viver bem essa vida, conseguir levar cada vez mais pessoas a ter uma experiência com o Espírito Santo, para que eu possa um dia contemplar Jesus no céu. Imagina que alegria, né? A alegria, que é fruto do Espírito Santo, é uma marca visível dos que estão cheios desse Espírito. Porque a alegria, meus irmãos, ela é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Você vê uma pessoa resmungando, reclamando, lamuriando. Você pode falar, ó, meu irmãozinho, vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te conduza, para que o Espírito Santo te dê o dom da fé, o dom da alegria. Porque quem está assim, meus irmãos, não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Tem gente que é sempre alegre. Tem gente que você nunca vê a pessoa reclamar ou de cara fechada, a pessoa é sempre alegre. E a alegria, ela é um dom do Espírito Santo. Não nos faltam motivos para atender a essa exortação de São João Paulo II aos carismáticos. O Papa agora é santo. Meus irmãos, é tanta beleza a nossa igreja assim, que a gente contempla com os nossos olhos. São João Paulo II, quando eu era criança, ele era Papa. Eu achava que ele era Papa assim, eternamente, né? Ia ser eternamente Papa. Nem passava pela minha cabeça, por mais que nós soubéssemos que poderia chegar ao fim um dia, que ia ter outro Papa, mas na minha cabeça ele ia ser Papa a vida inteira, né? Como foi, né? Ele era Papa, hoje ele é um santo. Então, meus irmãos, tudo que ele fala, que já tinha força, que já tinha verdade, que já tinha unção, hoje em dia a gente tem que agarrar essas falas dele e pegar esses conselhos, esses ensinamentos para a nossa vida. Olha a exortação que ele fez aos carismáticos. Com insistência fervorosa, não os canseis de invocar. Venha ao Espírito Santo. Vem, vem. Então, meus irmãos, é isso que nós faremos agora. Nós clamaremos esse Espírito Santo. Nós pediremos com essa insistência fervorosa. Nós não vamos nos cansar. Carismático não cansa. Não cansa de clamar o Espírito Santo. A gente clama, meus irmãos, às vezes até sem perceber. Quando você já viu, você já até clamou. E é para ser assim. É para clamar, é para pedir, é para não cansar. Porque nós temos que viver conforme o Espírito Santo. Então eu peço que nós fiquemos agora de pé. E em sinal de prontidão para clamar esse Espírito Santo. Vamos clamar mesmo, meus irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para tudo que o Senhor tem para nós.